Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Razão Pastor Alemão. Sou Tadeu Cartacho, criador há 40 anos e juiz de criação e seleção do CBPA e Coapa. Hoje vamos falar um pouco sobre a hereditariedade do comportamento, um conhecimento necessário na hora de criar bons cães de trabalho. E vamos ao vídeo. Quem gosta do pastor alemão, com frequência vê bons cães nas pistas de exposição e eficientes cães de trabalho, sejam em competições ou em serviço. Há muitos anos que os cães são parceiros dos homens em diversas funções e, de acordo com a necessidade, intencionalmente ou acaso, surgiram raças com aptidões físicas e mentais específicas a cada trabalho. Com o pastor alemão não foi diferente. Criado utilizando-se exemplares de serviço no pastoreio de ovelhas e posteriormente desenvolvido para a proteção, salvamento e bem-estar do ser humano. Atualmente, a progressiva diminuição do contato que os criadores têm com o trabalho original das raças dificulta o estabelecimento de critérios objetivos, favorecendo o surgimento de polêmicas repletas de subjetividades totalmente nocivas ao melhoramento genético de uma raça de trabalho. Uma raça de trabalho deve ter sua criação pautada em critérios objetivos para que não perca o seu propósito inicial. Nem todos os criadores estão bem cientes de que é mais fácil e rápido produzir um campeão em termos de beleza do que um campeão em termos de desempenho. Mas o que realmente é importante em um cão de trabalho? A estrutura física ou o temperamento? Eu diria os dois. Estas características são genéticas ou ambientais? Como conduzir uma criação de uma raça de trabalho? Estas questões são cada vez mais presentes e frequentes e é cada vez maior o número de opiniões e posturas sem nenhum fundamento, visto com frequência principalmente nas redes sociais. Quando se trata de uma raça para o trabalho, o que interessa na verdade é o desempenho funcional. Um animal com falhas anatômicas, pouca musculatura, angulações inadequadas, ossatura frágil e outros problemas tem sem dúvida nenhuma sua capacidade de trabalho limitada. De outro lado, um animal fraco de nervos, com baixos impulsos e pouca dureza, mesmo possuindo uma estrutura atlética, nunca terá desempenho. Portanto, os dois são importantes. Um é suporte do outro. A seleção de uma raça de trabalho não pode ser feita estritamente com base no temperamento, e muito menos pela estrutura ou estética, mas deve sim ser fundamentada na capacidade de desempenho dos indivíduos no trabalho. Para nortear nosso raciocínio, é útil conhecermos o significado do termo heredabilidade. Em genética e melhoramento animal, heredabilidade é o nome que se dá à fração de uma característica que é herdada, o quanto é realmente genético. A heredabilidade pode variar de 0 a 1, e quanto mais próxima de 1, mais herdável é esta característica, ou seja, mais importante é o fator genético para sua manifestação. É fácil de se perceber que as características estéticas ou visuais, de uma forma geral, possuem uma alta herdabilidade, como exemplo, a cor Black Tan do Rottweiler, que muito pouco é influenciada por aspectos ambientais. Em contrapartida, problemas como a displasia coxofemoral, que possuem origem comprovadamente genética, se desenvolvem em associação a fatores ambientais relevantes, como nutrição e manejo. Veja o nosso vídeo sobre displasia, cujo link está no card acima. Uma vez que a heredabilidade reflete a influência relativa dos genes que um cão possui para um traço particular, ela diz o quão bem-sucedido você é em melhorar uma característica através da seleção. Se a heredabilidade for alta, então os cães com o fenótipo preferido provavelmente terão os genes preferidos. Se a heredabilidade é baixa, o fenótipo do animal é significativamente influenciado por fatores não genéticos. E o melhor animal, por fenótipo, pode não ser aquele com os melhores genes. Como exemplo familiar, a displasia de Anca tem uma baixa heredabilidade, o que significa que o fenótipo, avaliado a partir de um raio-x, não é um bom prognosticador dos quadris que será produzido numa ninhada de cães. Por isso, não é surpreendente que a displasia de quadris continue a ser um problema significativo, apesar de muitas gerações de seleção. Por exemplo, é provável
que um campeão resultante da seleção em massa ou acasalamento aleatório seja fortemente heterozigoto para as qualidades que fazem sua reputação. Se além disso suas qualidades forem recessivas, elas só serão transmitidas aos seus descendentes com dificuldade. Sua reputação e carreira logo estarão comprometidas, apesar do seu desempenho. Isso significa que poderemos ver cães quase perfeitos, os quais não transmitem esta perfeição aos seus descendentes. A heredabilidade para a maioria dos traços comportamentais é bastante baixa. Isso não significa que a genética não seja importante para o comportamento, mas que nossa capacidade de inferir a genética de um animal a partir das observações de comportamento seja limitada porque os fatores ambientais produzem tanta variabilidade que a fração de variação total que pode ser atribuída aos genes é pequena. O problema com a baixa heredabilidade de características comportamentais em cães é que o comportamento é geralmente avaliado com muito cuidado ao tomar decisões de reprodução. E o avaliador geralmente sente que está fazendo uma avaliação útil. E ainda todos os estudos e montes de dados gerados nos últimos 50 anos indicam que essas avaliações são indicadores muito fracos do valor genético do cão, como você verá. A grande questão é o temperamento. Algumas correntes da psicologia defendem o ambiente como o fator principal de construção do comportamento, praticamente desprezando aspectos genéticos, principalmente na tenridade. Nossa experiência prática, aliada às opiniões de treinadores de ponta no mundo e importantes centros de criação de cães de serviço, não nos deixa concordar com isto. A genética exerce um papel importantíssimo na manifestação comportamental. Acreditamos que a genética e o ambiente se interagem constantemente na formação do indivíduo. Sem boa genética não há alto desempenho, por menor que seja o ambiente e a técnica de treinamento. A criação talvez seja a tarefa mais complicada do universo do cão de trabalho. É muito difícil de se avaliar o temperamento, como já vimos, trata-se de uma herança com inumeráveis genes e combinações, que fortemente influenciada pelo ambiente. Não há possibilidade de se ver o temperamento de um cão em uma exposição de estrutura ou beleza. A forma mais prática e mais aconselhável de se selecionar cães de trabalho é a avaliação do seu desempenho final em trabalho. Hoje, por circunstâncias de época, em muitos casos talvez estejamos distantes das funções originais dos cães, e as competições esportivas são grandes aliadas da criação. Podemos utilizar provas como o IGP, que é o Schutzhund, o Ring Sport, pastoreio, caça, detecção, etc., de acordo com a finalidade da raça. Temos subsídios lógicos para afirmar que um bom reprodutor de trabalho deverá possuir filhos com alto desempenho em trabalho. E se uma raça de trabalho estiver com sua criação sendo corretamente conduzida, cães dessa raça inevitavelmente terão bons resultados em serviços e competições afins. Devemos usar as provas de trabalho específicas a cada função como um aferidor de como está sendo conduzida a criação de determinada raça. Se acreditarmos na genética, o que é claro que fazemos, esperaríamos que os cães de programas de reprodução seletiva para cães de serviço tivessem baixos índices de problemas comportamentais. Mas 70% dos cães que não completaram o programa foram removidos por causa de comportamento. Talvez a melhor maneira de avaliar se esses programas especializados de melhoramento são bem-sucedidos é observar que, no início, quando os cães dos programas de treinamento de cães-guia eram doados pelo público, a taxa de sucesso era de 9%. A criação seletiva melhorou a taxa de sucesso para 90% em apenas algumas gerações. É o notável sucesso inicial dos programas de criação de cães-guia que forneceu a evidência convincente de que grandes diferenças de comportamento entre as raças são hereditárias e que a melhoria dentro das raças é possível. Falaremos agora da experiência de Pierre Wallstrom. Durante vários anos, Pierre foi responsável pelo treinamento de cães, além de instrutor, chefe de vários departamentos, entre eles do Departamento de Desenvolvimento na Dog Service Unit das Forças Armadas Suecas. Atualmente, CEO para testes e obtenção de cães e consultor técnico para a criação de cães nas Forças Armadas Suecas. Pierre é oficial das Forças Armadas Suecas desde 1989
e ex-campeão mundial com pastores alemães. Pierre testou o temperamento de mais de 2.000 cães do programa de criação das Forças Armadas, de 80 linhagens diferentes de pastores alemães, e temos seu testemunho aqui. Na criação de cães em geral, especialmente do pastor alemão, foi criado um ciclo vicioso muito difícil de sair fora dele. Esta é a dificuldade para um criador normal escolher bons indivíduos para os seus programas de criação, porque os sistemas de treinamento e os treinadores ficaram muito avançados e muito bons. Pessoas afins do Schutzhund e cães de trabalho desenvolvem dispositivos de treinamento um após o outro, para serem capazes de educar seus cães. Mesas para que o cão fique de pé, diferentes colares para o cão usar, chapéus com bolas caindo, vestes com bolas no bolso, brinquedos que clicam, etc. Uma maneira simples de separar e identificar os indivíduos para a criação é dar uma olhada mais de perto de como eles farejam e como eles executam as sequências de obediência. Porém, dentro do mundo de Schutzhund, é mais interessante assistir o trabalho de proteção. Quando a obediência começa, a multidão vai tomar uma cerveja ou um refrigerante. Quando eu digo dar uma olhada mais de perto no faro e na obediência, isso quer dizer na competição e não no treino. A verdadeira observação é mais difícil de ser feita observando um treinamento, porque muitos cães funcionam bem e são motivados no treinamento. Nós vemos também muitos cães que têm problemas em manter a velocidade e a intensidade durante toda a sequência, e os treinadores usam muitos truques para manter os cães no ritmo. É importante não misturar os cães mal treinados que mostram impulsos e são descontrolados. Nós temos que olhar para os cães que estão trabalhando no impulso, com precisão e velocidade e estão sob controle. Nos últimos 3 anos, Pierre adquiriu na sua profissão a oportunidade de trabalhar com um programa de criação sem igual, junto com seus colegas com diferentes fundamentos. Desenvolveram pastores alemães com um propósito principal no exército e serviço policial. Tiveram em torno de 30 ninhadas por ano e usaram fêmeas de linhas de sangue nórdicas e europeias, indivíduos de normal para bom. Estas fêmeas cruzaram com machos de competição ou serviço de civis ou particulares da Suécia e de todo o resto da Europa. Esses machos são indivíduos normal para bom, sem estrelas, vindo das tradicionais linhas de trabalho. Todo macho é cruzado com 3 fêmeas diferentes. Os filhotes são levados para pessoas normais que mantêm e cuidam dos seus cães até 16 meses de idade. Eles não são treinados e nem estimulados em luta ou caça durante esse período. Eles somente são levados a diferentes ambientes, vivendo como cães de família. Vejam o vídeo sobre sociabilização de filhotes, cujo link está no card acima. Então, eles voltam para a origem, todos eles, para serem testados. Esse teste é feito somente por Pierre. Isto é feito para prevenir julgamentos diferentes ou irregularidades nos testes. O teste é exatamente o mesmo para todos os indivíduos. Agora podem ter um quadro individual muito bom de como eles realmente são, e também podem ter um quadro muito bom das diferentes linhas de trabalho, as virtudes, as fraquezas, etc. Pode-se dizer que tem tido muitas surpresas, boas e más, de algumas linhas muito conhecidas. Assim, concluímos que, apesar de haverem testes comportamentais para filhotes, e falaremos desse tema no próximo vídeo, os verdadeiros resultados são vistos nos cães adultos, e o estudo dos ancestrais desses cães nos levarão às melhores linhas e reprodutores ao invés de utilizar o resultado de um determinado cão para elegê-lo como reprodutor da sua ninhada. Ou seja, assim como um campeão de exposição pode não ser o melhor reprodutor, um campeão de provas de GP pode também não ser um bom reprodutor, mas sim um de seus ancestrais. Daí, novamente, a importância de se conhecer as linhas de sangue, o comportamento dos cães durante as provas e o estudo da linha dos cães que interessam, avaliando também a anatomia para estabelecer o equilíbrio entre anatomia e temperamento para o desempenho funcional. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil e nesse caso não se esqueça de deixar um like. E se inscreva no canal, pois é de graça e ajuda ao YouTube a recomendar vídeos como este a outros interessados. Não se esqueçam de ativar o sininho
para que sejam avisados sobre novos vídeos. E até mais. Tchau!